Não é incomum as pessoas terem esse tipo de medo, bem pelo contrário, é muito comum a gente sentir esse tipo de medo. Eu acredito que a cada 10 pessoas, 2 vão estar mais suscetíveis ou para poder falar em público. As outras 8 com certeza vão ter o medo de falar em público e que não, pelo amor de Deus, eu não falo em público. Não, deixa eu aqui quietinho no meu canto. Então, assim, por que nós temos medo de falar em público? Bom, na verdade nós temos medo de falar em público porque por vários motivos, né? Vários motivos podem ocasionar, mas alguns desses motivos, o primeiro motivo muito evidente é que essa pessoa já teve uma experiência negativa do passado dela quando ela foi falar em público. Então, quando a pessoa ela era criança, por algum motivo ou outro, ela foi falar em público e ela teve uma experiência muito, mas muito negativa. As pessoas riram dela, as pessoas caçoaram dela. E desde aquele dia que as pessoas riram dela, que as pessoas caçoaram dela, essa criança nunca mais decidiu que queria falar em público. Toda vez que ela ia falar em público, ela tinha um certo medo, ela tinha um certo receio, porque ela não queria sentir de novo aquelas emoções negativas que ela sentiu no passado. Então meio que ela criou uma resistência para não falar em público novamente. Porque ela percebe que falar em público causa para ela algum tipo de dor. Eu te disse que o medo ele é algo que ele quer nos proteger contra perigos e ameaças, certo? E esse perigo e essa ameaça, no ponto de vista dessa criança, esse perigo não precisa ser necessariamente físico. Ou seja, não necessariamente algo precisa ser perigoso para nós fisicamente, fisiologicamente, ou ameaça a nossa vida, a nossa sobrevivência. Mas tem tipos de medo que podem afetar realmente as nossas emoções. Podem nos causar algum tipo de dor emocional, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento emocional e é que essas emoções podem nos causar. E com relação a esse tipo de medo não é diferente. Esse medo de falar em público é um tipo de medo que ele não nos causa algum tipo de dor física, certo? Dor física, o medo de falar em público ele não vai nos causar dor física, ou seja, não é perigoso falar em público fisicamente, não é ameaçador falar em público fisicamente, né? A gente não vai sofrer alguma lesão se a gente for falar em público, né? Claro, pode haver algum tipo de situação, mas isso é raro, é escasso, é mais difícil de acontecer. O único problema do medo de falar em público é que esse medo pode ser que ele nos cause algum tipo de sofrimento emocional.